É maravilhoso o que você está dizendo, porque tudo isso aconteceu. As coisas foram acontecendo pelas beiradas e a gente pensa que por ali ou por ali a gente vai sair. Mas de repente todos os caminhos foram fechados. E só havia um caminho, só houve um caminho. Foi quando, num dia de uma dor que era maior do que tudo que eu já senti, então eu olhei para cima e Deus disse: o amor é maior que a dor. E então eu vi duas placas que diziam: ir embora ou ficar. Ficar para fazer o mesmo não é a grande solução, mas ficar para fazer o que está por fazer. Porque nós, muitas vezes, nos achamos filhos de Deus, mas não agimos como tal. Ser filho de Deus é compreender e fazer exatamente desse renascimento algo muito maior. Tudo começou com uma simples hérnia discal. E o meu médico chegou para mim e disse assim: Roberto, você tem viagens para o exterior, você não pode viajar assim. Você não pode sair do Brasil. E eu então pensei, os empresários de lá, nós tínhamos 10 shows em Portugal e 4 nos Estados Unidos. 2 no Canadá e 2 nos Estados Unidos. E aí o meu filho mais velho, que me acompanhava, dizia: pai, você não pode viajar assim. E você já estava com dores naquele momento? Eu já estava com tudo. Que dor que era? Era uma dor que começava tipo no final da minha coluna, chamada hérnia discal, que se estendia pela perna direita e adormecia a perna. Tinha hora que eu não sentia do joelho para baixo e ela foi subindo até chegar uma hora que eu não conseguia ficar de pé. Foi naquele momento, que eu não me lembro onde nos encontramos, não, você me ligou e eu disse até que eu tinha um médico de acupuntura, medicina chinesa. Foi naquela época... Ali já começou, ali era o início, ainda não havia um prognóstico perfeito. Mas você me reclamou de dores. Você falou: Geraldo, estou com uma profunda dor nas costas que irradia para as pernas. Isso. Me lembro. E eu fui nessa pessoa que você me indicou, um acupunturista. Eu fui lá. Mas não, ele fez tudo o que normalmente faz e muito bem. Só que era mais embaixo. Roberto Leão é portador de melanoma, tá? Com uma doença de pele. Já faz alguns anos que ele está em tratamento conosco. Ele faz um tratamento chamado imunoterapia. São ciclos a cada 21 dias que ele está se submetendo e está evoluindo de uma maneira muito positiva. Eu tive uma metástase, começou aqui na perna. Deu metástase na perna? Na perna. Isto foi do sol. Isto foi exatamente por causa do sol, que eu sou muito clarinho. Ela migrou para a vista direita. E depois ela migrou para o final da minha coluna. E quando eu cheguei em Portugal, os empresários, ao me verem daquela forma, disseram: Roberto, você tem que ir embora, você não tem como se apresentar. E aí eu pensei, são aquelas conversas que nós temos que ter com a gente. Se eu for embora, eu vou dar todo o tempo a essa dor. Eu vou dedicar todo o tempo que eu tenho para essa dor. E se eu for para o palco, eu vou buscar algo que eu não tenho, que é o amor das pessoas. Neste momento eu preciso desse amor. E o primeiro show que nós fizemos foi um grande espetáculo, num pavilhão muito grande, que é tipo aqui o ginásio de Ibirapuera, na cidade do Porto.
para 8.000 pessoas. E então, naquele dia, eu não conseguia pôr nem o pé no chão. Eu tomei uma injeção cavalar logo ao sair de casa e tomei outra antes de entrar no palco. E todo mundo apavorado, como é que vai se apresentar? Como é que vai se explicar? Você não devia estar aqui. Falei, se eu estou aqui, é porque tinha que estar aqui. Trazem de volta o encanto de coisas que eu vi tanta vez. E ao meu filho, na presença, totalmente levado pelo amor de um filho, e ele me segurou com outra pessoa e falou no palco, olha, vocês não vão ver o Roberto Leal cantar, vocês não vão ver o Roberto tal. E foi relatando lá o que eu não podia fazer. E então eu sentei, e na quarta música, aquele público todo de pé começa a gritar o meu nome. A resposta estava ali. Ali estava o que eu fui buscar, que era exatamente o amor. E aí então eu comecei, eu fiz alguns shows em Portugal todos sentados numa cadeira de roda, e naquele momento, o que é que foi importante e o que realmente foi determinante? Era que eu entendesse que Deus estava me mostrando um caminho que eu não conhecia, mas um caminho que todo ser humano tem que conhecer, mesmo porque Ele passou dores muito maiores e resistiu e fez e faz a grande obra para todos nós. Ele nos libertou de tudo. Então, essa fé ali pôde entrar em ação. Porque se eu me colocasse naquela condição, nossa, eu não posso e tal, aquela coisa toda, como é que eu iria fazer? Hoje nessas noites frias, lembro menos que sentia, da neve mansa cair. E ali então o que valeu e o que está valendo foi exatamente a fé de um homem que sempre venceu pela fé. A fé de um homem que nunca se deixou vencer por essa contramão. Sempre encarei de frente isso. E teve uma hora que eu disse para ele, para Cristo, para o nosso irmão mais velho, o seguinte: estou nas tuas mãos. A minha vontade é a tua vontade. Eu só quero, de verdade, ser teu filho. Se para ser teu filho eu preciso conhecer o caminho, muito daquele que você passou, que nada tem a ver com o que você passou, que você carregou as dores do mundo, eu apenas carrego as dores de um pobre coitado de uma perna. Mas se esse caminho me leva, eu sinto todas as dores do mundo, só te peço força para superar. Eu vendi saúde o tempo todo. Eu fazia cambalhota, vocês todos me veem na televisão. Eu nunca tive uma dor de dente. E de repente, as dores todas se juntaram. E aí então, como lidar com isso? Ou você enfrenta ou você desiste. Exatamente. É mesmo assim. Não tem parada. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Roberto, qual foi, em que momento que o diagnóstico chegou? Qual foi o diagnóstico, quem falou e como você recebeu? Num pequeno papel com 3 linhas. Porque a pessoa já me queria tão bem. Dr. Renan é filho de portugueses. E ele disse assim, eu preciso salvar o ídolo de Portugal. E eu falei assim, você vai fazer o que tiver que ser feito, que eu sei que você vai fazer. Mas nós realmente... Mas você já sabe o que você tem? Já? Está escrito. Então você sabe
que é um longo tratamento. E falei, vamos fazer o tempo que for preciso. Mas eu quero fazer esse tratamento. E aí começou. Bem, a primeiro momento, quando me falaram que era ele que ia internar, a gente tem todo o nosso protocolo de chamar pelo nome do paciente, né? E ele já falou que não, que o nome dele é Roberto Leal aqui para nós, então foi super simpático, né? Eu fiquei tensa porque, assim, é uma celebridade, uma pessoa muito conhecida, então a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Conversar, mas ele me deixou totalmente tranquila dentro do quarto. É uma pessoa super receptiva, né? Simpático, e ele deixa você muito calmo para fazer o seu serviço. Apesar de nós estarmos o acolhendo, mas ele chega, ele abraça, é um ser iluminado, vamos dizer assim, é um ser iluminado. Mesmo com essa fé, porque quem te conhece sabe que o que tem dentro desse corpo tão franzino e pequeno é tão gigante quanto a tua alma. Mesmo diante dessa fé, de tudo desse ensinamento, dessa luz que reacendeu dentro de você muito maior, de fé, de esperança, de amor, de Deus, mas teve medo, a morte? Não. Não, mesmo porque... Em nenhum momento? Em nenhum momento. A Márcia Lúcia, companheira minha de 42 anos, disse, Roberto, como é que você aceita tão resignado, só com oração? Eu aceito porque eu acredito. O que for decidido é o melhor para mim. Se eu realmente cheguei nesta situação, se este caminho é o único caminho possível, eu não tenho escolha. Mas voltar para trás, não. Isto é próprio de alguém que sabe que há uma luz no final do túnel. E eu sei e tenho a certeza que o amor vencerá toda a dor. Você sempre foi muito forte. A gente sempre enfrentou a vida sem medo, desafios enormes que a gente com certeza não estava preparado. Mas aos poucos um foi apoiando o outro, a vida foi ensinando e nós fomos encontrando de alguma maneira força para enfrentar as novidades e os desafios. E você sempre gostou de desafios, nunca teve medo em nada. E nossa vida foi sempre um desafio atrás do outro e continua sendo até hoje. Isso é a beleza do aprendizado da vida. Esse homem de força, de fé, que nunca se deixou abalar por nada, mesmo nos momentos mais difíceis. E não é preciso citar momentos difíceis, todo mundo sabe que as dificuldades da vida existem. E você nunca vergou, você nunca se deu por vencido, você sempre foi um batalhador, um homem forte. E a tua fé te manteve, mantém e vai manter para sempre o homem forte que você é. Eu vou em qualquer parte, na televisão, em qualquer lugar. Eu fico procurando aquelas pessoas que se acham inferiores. Aquelas pessoas que sentem, imagina, eu não vou dar um abraço no Roberto, porque o Roberto, acho que ele vem aqui, vai só falar com o Geraldo, vai só falar com não sei quem, com não sei quem. Então, existem essas pessoas que eu não tinha visto com tanta clareza como estou vendo agora. Então, são essas primeiras pessoas. Eu vou a essas pessoas. Então, o que eu estou ganhando, o que eu ganhei e o que eu estou ganhando, porque está tudo localizado aqui. Já secou. Na vista direita. Na vista direita. A sua vista direita foi afetada? Eu não vejo. A vista direita não tem visão. Eu estou com 3 coisas na vista direita. Mas que vamos, se Deus quiser, Deus, da mesma forma que mexeu no meu corpo todo,
deixou essa parte aqui para o final. E então eu tenho na vista direita 2 cataratas que nasceram aqui por 10 rádios que eu fiz. Eu fiz 10 aplicações aqui. E elas automaticamente criam essa... elas criam a catarata. Com o tumor, quando ele cresceu, descolou a retina. A retina está descolada. Então, hoje eu estou fazendo um trabalho. Apareceu uma pessoa, como apareceu o Dr. Renan, e aí vale a pena falar. Porque isto, a gente está falando das soluções que existiram e que existem. Mas eu fiz um caminho inexistente. Eu fui na maioria dos hospitais de São Paulo e, olha, Roberto, a gente vai tomando um remédio e vai aguentando. Essas eram as notícias que eu trazia para a minha casa. E eu disse, mas o meu olho está vivo, porque eles faziam um teste, que é esse. O que está vivo tem chance. O que está vivo ainda não morreu. Não mate o que está vivo. Aí era a minha fé contra a medicina, porque eu nada entendo de medicina. Mas começo a compreender o que é a fé de verdade, os testes que a vida tem. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Nós não estamos aqui para humilhar aquele que não tem, para humilhar aquele que não vê, para humilhar aquele que não pode atravessar a rua. Estamos aqui para ajudar. Eu estava aqui assistindo como vocês, um sábio, um gênio da vida. Perdemos o cantor Roberto Leal, mas ganhamos eternamente um ídolo como ser humano implacável, que, como ele falou, no momento da dor, o amor. Os áudios que eu tenho das nossas conversas durante a madrugada, durante o tratamento, eu vou levar para mim e para o meu filho para sempre como ensinamentos de um grande amigo que a vida me deu. Daqui a pouco nós voltaremos ao vivo lá do hospital, onde está o Tom Bueno, para informar o velório. Se vocês puderem aqui em São Paulo, compareçam. Se não puder, a tua oração, o legado, a música, o talento, a alegria deste cara que nos ensinou muito, principalmente no momento em que nós não temos nada e não conseguimos ensinar, que é o momento da dor e de tudo mais. Roberto conseguiu, até o fim, cumprir a sua missão com uma dignidade. Esses aplausos te amo, te amarei sempre, Roberto Leal.